Agora o momento mais importante de uma reunião espiritual, de uma reunião cristã, que é o estudo da palavra de Deus. É o estudo da palavra de Deus. Esta palavra possa cair em terra fértil, que é o nosso coração, e como boa semente, ela possa produzir frutos da tua vida, frutos espirituais para a glória do Senhor. Capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos chegando ao final, amados. Um ano de mensagens em cima do livro de Atos, caminhando pelo primeiro século da história da igreja. Glórias ao Senhor. Aqui chegamos nós, ano de 2024, igreja triunfante, igreja mais que vencedora. Nada pôde deter o evangelho. Diga glória a Deus por isso. Nada. O tema desta manhã, Paulo acorrentado, e o evangelho avança livremente. Vamos fazer a leitura dos 10 primeiros versículos desse capítulo, para abrir o entendimento de onde estamos. Diz a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que se chamava Malta, a ilha se chamava Malta. Os bárbaros aqui é uma expressão que significa aqueles que não falam grego, eram os bárbaros. Mas há um trocadilho, porque ele diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele o quê? Um Deus. Essa é a figura de uma teologia fraca, baseada no estereótipo. Mas hoje nós vamos mais a fundo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, que era o representante romano, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram o quê? Curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Que esta palavra abençoe rica e abundantemente a vida de cada ovelha, cada internauta, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos pedir a Deus graça para que Ele use, para que Ele fale, para que Ele instrua a sua igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai maravilhoso, Pai bendito, nós nos curvamos ante ao agir do Espírito Santo, ante ao agir da Tua palavra, pois ela é viva e ela é eficaz. Como ovelhas do Teu rebanho, do Teu pastoreio, queremos nos alimentar da palavra sagrada, fortalecer os músculos espirituais da fé, renovar a nossa mente em Cristo Jesus, e ao sairmos
deste lugar que se tornou casa de Deus por causa da nossa reunião, com o corpo presente de adoração e louvor, ao voltarmos para os nossos lares e para a semana que teremos, possamos fazê-lo com a orientação, com a instrução, com a meditação, com a reflexão. Afinal, no meio daquele deserto sendo tentado pelo diabo, o Senhor nos instruiu que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Poderá ser que não um deserto nós enfrentemos, mas talvez uma tempestade, talvez um naufrágio, talvez uma picada de cobra, ou tantas coisas mais que nós enfrentamos em nossa humanidade. Tu estás conosco, Pai. Obrigado por isso. Abençoa-nos nesta manhã com o estudo bíblico. Em nome de Jesus oramos, e a igreja amada, querida, eleita, vencedora, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, amada pastora, em nome de Jesus. Amada família na fé, povo santo de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Chegamos finalmente ao capítulo 28 deste livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. Temos caminhado ao longo de 12 meses nas pegadas ou nos passos dos apóstolos, mas que hoje, especialmente domingo que vem, vamos abrir um pouco mais para entender que, na verdade, não são os atos dos apóstolos somente, mas, sobretudo, são os atos do Espírito Santo. Lucas é o escritor de Atos. Então, quando nós temos o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, é como se fosse tomo 1 e tomo 2. Primeiro ele faz o registro da ação e ministério de Jesus, e agora o registro das ações do Espírito Santo enviados por Jesus. Então ele mostra como o Evangelho de Cristo Jesus, anunciado por pescadores, pessoas comuns, alguns iletrados, como é que esse Evangelho saiu de Jerusalém e em 30 anos conquistou a capital do império, Roma, enfrentando todas as dificuldades, inclusive as dificuldades do obreiro, porque Deus faz a sua obra apesar de nós mesmos. Olha, apesar de mim, Deus fez uma obra na minha vida. Apesar de você, Deus faz uma obra na tua vida, amado. E esta obra é até que Jesus volte, é imparável. Deus começou uma boa obra e Ele vai completar esta boa obra. Mas, pastor, isto é um pouco pejorativo. Por que apesar de nós? Porque nós somos pecadores por natureza. Nós erramos, pecamos. A nossa tendência é ir contra a vontade de Deus. Mas, contudo, Deus é bom, Deus é misericordioso e a graça dele está sobre nós. Então, amado, que esta obra seja grande, seja profunda, seja duradoura e eterna na tua vida, porque Deus tem planos para conosco. Eu recebo esta palavra. Então, jamais alguém poderia imaginar, amado, jamais, que tamanha façanha seria realizada. Como é que, num ambiente de total dificuldade, com homens comuns, aquele evangelho sairia das margens do norte da Galileia, especialmente onde Jesus desenvolveu o seu ministério, e atingiria a capital do império, a luz das nações, que era Roma. Então, todos os eventos que nós temos estudado ao longo deste ano que se passou, este um ano de estudos, eles expressam algumas coisas. Em primeiro lugar, expressam a vontade soberana de Deus.
Amado, por isso nós cantamos agora, e eu amo dizer isso: Deus é soberano. Deus é soberano sobre a tua vida e a minha vida, amado. Às vezes nossos olhos não veem, mas Deus está vendo. As nossas mãos não alcançam, mas as mãos de Deus alcançam. Deus é soberano, não há nada melhor do que dizer isso. Coisas tremendas ocorreram, amados. Livramentos e poderes miraculosos. Você lembra quantas passagens nós vimos? Uma das mais marcantes, à meia-noite, Paulo e Silas presos em Filipos, depois de terem sido chicoteados pelo centurião, porque tinha pregado a palavra de Deus. E aqueles homens, à meia-noite, o que estavam fazendo, pastor? Vendo Big Brother, pay-per-view. Eles estavam louvando e adorando o nome do Senhor. Estavam bendizendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, Pai. Estamos aqui acorrentados no interior desse cárcere, lugar, sabe, aquele mau cheiro para todo lado, não podemos nos mover, picada de mosquito e tantas coisas, mas louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelas tuas maravilhas. Diz que de repente a atitude desses homens foi tão grandiosa diante de Deus, que houve um grande terremoto. E esse terremoto foi só um pretexto, porque ninguém foi embora. Deus não estava dando liberdade para pessoas condenadas irem embora. Todos permaneceram porque todos se converteram. Não tinha nada a ver com a prisão lá, sei de onde, Mossoró. Ela não era a prisão de Mossoró onde todo mundo foge. Abriram as cadeias e todo mundo ficou lá parado. E você sabe o que aconteceu depois, amado? O carcereiro e toda a sua casa receberam Jesus e foram salvos. Deus fez um milagre para salvar a família do carcereiro, para salvar todos aqueles presos, assim como Deus pode fazer uma obra grande na tua casa, Deus pode fazer uma obra grande na tua vida, Deus pode te usar grandemente, amado. A pergunta é: você recebe viver o poder miraculoso de Deus? Mas você está disposto a louvar a Deus se tiver meia-noite aprisionado? Eu quero esta força na minha vida, amado, porque ali é uma graça especial de Deus. Amado, você sabe que há uma coisa extraordinária, que nós descobrimos a força que temos quando passamos pelo vale. Às vezes você pode estar aqui e se achar uma pessoa fraca. Você pode estar aqui e achar: pastor, eu não vejo essa força em mim, eu sou uma pessoa pequena. Pois é você mesmo que Deus vai usar, porque Deus gosta de usar os pequenos para envergonhar os grandes. Deus gosta de usar os fracos para envergonhar os fortes. Então, amado, coloque-se nas mãos de Deus, porque quando as prisões de Filipos chegar, Deus está anunciando que Ele vai salvar gente e vai usar você para isso. Louvado seja o Senhor. Então esses eventos expressam que Deus é soberano, expressam o cumprimento das Escrituras, porque a promessa que vem se cumprindo em Atos é que os judeus seriam luz para as nações. Deus usaria aquele povo para ser luz para as nações. Assim foi o chamado desde o primeiro judeu, o primeiro chamado, na verdade, quando Abraão veio e passou o rio, o primeiro hebreu, aquele que atravessa o rio, e Deus o chamou. Deus disse para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o projeto de Deus sempre foi alcançar todas as nações. O projeto de Deus sempre foi alcançar todas as etnias, todas as raças. Por isso, quando Jesus estava na cruz, Ele orou para Maria e para João, que não eram de relação consanguínea, e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Porque em Cristo Jesus, as barreiras do DNA, a idolatria do DNA cai por terra. Família é todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Vocês são membros da minha família em Cristo Jesus. Nós somos membros da família de Deus em Cristo Jesus. E estaremos para sempre, toda eternidade, louvando e engrandecendo ao nosso bom, único, soberano e eterno pastor. Louvado seja o Senhor. Então eles foram luz para nós.
Amado, o evangelho veio de dentro dos judeus. O cristianismo é o cumprimento da promessa do judaísmo. São os nossos irmãos mais velhos. Aqueles que dentre os judeus não receberam Cristo Jesus, aí eles se excluíram do povo, se excluíram da promessa. Mas aquele que entende que Jesus é o seu Senhor, este é o remanescente, e somos um povo em Cristo Jesus. É isso que está acontecendo no livro de Atos, saindo do judaísmo, do meio dos judeus e alcançando as nações, para hoje estarmos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Tijuca, louvando e engrandecendo ao nome de Cristo Jesus, que enquanto homem foi judeu, aquele Cristo histórico era o Cristo da Bíblia, e Ele está vivo, ressuscitado, assentado no trono, e é o Senhor da tua vida e da minha vida também. Os eventos expressam a direção do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a capacitação para toda obra veio pelo poder que vem do alto. Por isso que nós vamos ler agora, já. Era o Espírito de Deus que estava dando orientação e capacitando, assim como nós, assim como você. É o Espírito que te capacita, amado. Receba esta palavra. Zacarias já profetizava lá atrás: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Quando nós entendemos que na nossa humanidade nós somos incapazes, na nossa humanidade nós somos vasos de barro, e nós dependemos do Senhor, damos lugar ao Espírito Santo para agir. Meu amado, ninguém que é guiado pelo Espírito Santo vai dar em lugar errado. Você que é guiado pelo Espírito Santo, Deus está no controle da tua vida. Mas pastor, é problema, é guerra, é doença, é conta, é desemprego, é não sei o que, mas, amado, Deus nunca prometeu coisas fáceis. Se a gente pega um Jesus perfeito, que não tinha pecados, era o amor ambulante, e pega um Jesus perfeito, amor ambulante, Deus homem, e coloca num mundo imperfeito, decaído, contaminado pelo pecado, qual é o resultado dessa equação? Cruz do Calvário. Cruz do Calvário. Então não é questão de ter tacado pedra na cruz, ou o que eu fiz para merecer isso. É questão que a relação hoje é desigual, é julgo desigual, mas certamente estamos caminhando, sabemos para onde estamos caminhando, onde não haverá comparação do sofrimento com a glória que há de nos alcançar. Então, meu amado, em todas as coisas você é mais do que vencedor. Em todas as coisas você não será, você já é um abençoado em Cristo Jesus. E que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Se você permanece na fé, e quem permanece na fé, diga amém. Então, amado, você vai apagar os dados inflamados. Você vai usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, e orando por mim, disse Paulo, para com intrepidez fazer o anúncio do Evangelho, ainda que eu seja o quê? O embaixador em cadeias. Amado, Deus é poderoso para fazer com que o Evangelho seja livre nesta terra, amado. Oh, glórias ao Senhor por isso. Isto é a direção do Espírito, amado. Às vezes a gente quer dizer: Espírito, acho que o Senhor está me levando para um lugar errado. Acho que o Senhor está fazendo um negócio meio esquisito, que tem problema para todo lado. Amado, confie em Deus. Deus sabe o que faz. Então os eventos mostram os prodígios, sinais e maravilhas que seguem a pregação da fé. Veja em Lucas 24, 46 até o 53, diz assim, Lucas Atos, é o mesmo ator. Então vamos lá, ele diz assim: ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a quem? A todas as nações, começando de Jerusalém, começando de lá. Vós sois testemunhas destas coisas. 49.
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, amado, eu declaro que nesta manhã você seja revestido de poder. Não saia de casa sem antes orar. Não dê um passo na vida sem antes pedir direção do Senhor. Você lembra que todas as vezes que os discípulos tentaram fazer alguma coisa no automático, não conseguiram? A passagem mais emblemática disso foi quando tentaram expulsar um demônio e o demônio não saiu, e o pai do menino disse: olha, eu roguei aos teus discípulos, eles nada puderam fazer. E aí Jesus expulsou o demônio, e depois lá quando estava em casa, os discípulos perguntaram: mestre, por que a gente não conseguiu? Jesus falou: porque esta casta não sai, a não ser com jejum e oração. O que isso nos diz? Eles estavam tentando fazer a obra sem antes se consagrar. Estavam tentando fazer a obra sem antes depender do autor da obra. Amado, o autor da obra é mais importante do que a obra. Não queira fazer a obra sem antes estar com o autor da obra. Deus é mais importante. Às vezes colocamos num ativismo muito grande, e esquecemos de beber da fonte, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, que o poder de Deus esteja sobre a tua vida nesta manhã. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aleluia, ó Jesus, eu recebo. Versículo 51, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles. Essa passagem 51 é a mesma passagem de Atos 1, capítulo 6 a 8. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, quando Jesus está sendo elevado aos céus, e as últimas palavras de Jesus na terra é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então diz que ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Versículo 52, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui está o início da nossa história, amados. Você veja, Jesus é ascendido aos céus, abençoa seus discípulos. Depois, lá em Atos 2, eles são revestidos de poder e estavam continuamente louvando a Deus no templo. Olha, amado, que nós possamos estar em comunhão diária, louvando a Deus, bebendo deste poder, agraciados por este poder, porque onde o poder de Deus está, as trevas são dissipadas. Onde o poder da graça de Deus está, o pecado perde a sua força. Onde o poder restaurador de Deus está, a vida vai para frente, amado. Olha que em nome de Jesus as coisas antigas já tenham passado na tua vida. Você é uma nova criatura em Jesus. Então a missão avança. A missão de Cristo avança poderosamente, apesar dos inúmeros obstáculos. Então quando chegamos no capítulo 28, o que acontece? Um naufrágio. Mas apesar do naufrágio, há salvamento da parte de Deus aos seus marinheiros. Paulo é picado por uma cobra venenosa, mas ao invés de morrer, ele vive. E vivendo, se transforma em instrumento de Deus para curar todos os doentes daquela ilha. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Olha, amado, onde o problema veio na tua vida, exatamente aí Deus vai usar você. Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero o teu filho, é o teu filho que eu quero. Senhor, mas se meu filho for, como é que eu vou ser pai de muitas nações? Isso é comigo. Eu é que sou soberano, você vai lá e oferece teu filho. Sabe, amado, dá a sensação que ao longo da palavra de Deus nós vemos isso. Então, onde você está sendo atribulado, problemas na vida, Deus vai te dar uma grande obra na tua vida. Paulo é curado, nada lhe acontece da víbora, e ele cura a ilha inteira. Eles perderam tudo na tempestade. Você lembra? A carga primeiro, menos cara, foi jogada. Depois a armação do navio foi lançada, para que o navio tentasse chegar próximo da praia. Por último, as cargas preciosas de trigo e cereais, que valiam muito dinheiro, foram deixadas.
perderam tudo. Mas quando Deus fez uma obra na vida deles, através dos malteses, eles põem tudo a bordo o que era necessário. Foi o versículo que nós lemos, versículo 10. Tudo o que era necessário foi reposto a bordo. Deus é fiel em todas as suas promessas. Talvez você tenha chegado amanhã na igreja, ou você está pela internet, assistindo a mensagem e dizer: pastor, eu ainda estou na ilha de Malta. Alguns podem dizer: não, pastor, eu ainda estou no meio da tempestade. Parece que meu barco vai afundar. Eu estou aprendendo a reavaliar as importâncias da minha vida. Porque quando saímos nesta viagem, Paulo havia dito para que não entrássemos no navio. Mas porque o lucro seria muito grande daquela viagem, entramos. Mas no meio da tempestade reavaliamos as prioridades e precisamos jogar todas as cargas ao mar. Eu estou no período de reavaliação de valores e prioridades de cargas. Mas eu estou aqui dependente da graça de Deus e creio que, ainda que seja nessa ilha maltese, que é a ilha do livramento, a mão e a graça de Deus está sobre a minha vida, e ela está. E Deus supre, amado. E que nesta manhã você possa ver um livramento de Deus na tua vida. E que nesta manhã Deus faça uma obra que você não esperava, mas seja algo da parte de Deus para a tua vida, amado. Então esse é um contexto que nós estamos. Há lutas, sim. Problemas, sim. Naufrágio, há. Ataques, a cobra picou a mão de Paulo. Perdem tudo. Mas em todas estas coisas, nada pôde deter a obra de Deus na vida daqueles homens. E nada vai deter a obra de Deus na tua vida, amado. Eu declaro que tu já és mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu recebo esta palavra, pastor. Eu recebo. Eu declaro na vida do meu irmão, você é um abençoado, você é mais do que vencedor. Deus está no controle da tua vida. Acalma teu coração. Acalma teu coração. É aquele louvor que diz: acalma o teu coração, acalma o meu coração. Eu não sei muito bem esse corinho, mas é isso aí, amada. No meio dessa tempestade aí, amada, teu coração esteja em paz em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Agora, vamos refletir, vamos aprofundar um pouquinho mais. É difícil pensar no cuidado providencial de Deus quando tudo isso está acontecendo. É difícil você pensar nos cuidados, na provisão, no milagre, quando há tempestade, quando há naufrágio, quando há perda de cargas preciosas, quando há problemas de toda natureza, quando tudo parece perdido. Como é que eu posso conjugar, pastor, fazer essa equação do amor e cuidado de Deus se eu estou no meio de uma tempestade? Amado, quando você está caminhando em justiça, porém, como Paulo, és um prisioneiro acorrentado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus vai agir na tua vida. Porque enquanto os propósitos de Deus não estiverem todos realizados, não há tempestade, não há naufrágio, não há picada, não há doença, não há problemas, não há nada que possa impedir Deus de agir na tua vida, amado. Então, Atos 28, 16, eu organizei o texto de Atos 28 homileticamente, colocando como melhor se encaixa para pregar. Então nós vamos pular para o versículo 16, ele diz: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, olha isso, nada, está caminhando em justiça, mas é um prisioneiro, nada havendo feito contra o povo,
ou contra os costumes paternos. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então este homem está ali debaixo dos cuidados de Deus, louvado seja o Senhor. Este homem está ali andando em justiça para a glória de Deus, mas ele é um preso em cadeias por causa da pregação da esperança. Qual era a esperança? Era a esperança da ressurreição, era a esperança do Messias. Então, quando você pega um rabino comum, um judeu, você vai lá agora em Jerusalém, pega um rabino e entrega para ele o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e ele fizer essa leitura, ele vai ter um entendimento. Estamos esperando o Messias está chegando, como disse mês passado, um dos principais rabinos lá de Jerusalém. Acreditamos que não passaremos mais uma Páscoa sem a chegada do Messias. Essa é a conclusão de um rabino. A conclusão de um rabino que aprendeu aos pés de Gamaliel, fariseu, mestre da lei, porém convertido na estrada de Damasco, quando ele lê os 39 livros do Antigo Testamento, os quais eram eles que usava como Bíblia, ele diz: o meu Messias já chegou. O meu Messias já morreu e já ressuscitou. O meu Messias vive. E o meu Messias tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. E o seu nome é Jesus Cristo. E é por causa dessa esperança que eu estou preso. É por causa desta realidade que eu estou preso. Agora, quantas vezes Paulo dirigiu para Roma os seus anseios? Quantas vezes Paulo dirigiu a Deus as suas orações em relação à obra que ele tinha que fazer em Roma, seus planos, seus desejos, e finalmente a Roma ele chega, porém, ele não chega a Roma como havia sonhado, mas ele chega a Roma como Deus providenciou que chegasse. Ele chegou a Roma como um prisioneiro. E não é assim na nossa vida, amado. Você sonha de um jeito, você projeta a coisa de um jeito, você imagina que vai ser de uma forma, e as coisas acontecem diferente. A minha pergunta é: você confia em Deus? Diga: eu confio em Deus, pastor. Deus está no controle da minha vida. Estou buscando andar em justiça perante a palavra. Vivo na esperança de Israel, na esperança de Jesus, o Cristo ressuscitado. Então, vamos interpolar um texto em 1 Coríntios 2, 6 a 10. Vamos dar uma encaixada, porque diz assim, olha o que Paulo, o autor da história que está passando isso tudo, olha o aprendizado que ele pode nos ensinar. Entretanto, expomos sabedoria entre quem? Os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, porque esta sabedoria se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que Deus preordenou em sabedoria, amado, vai elevar o povo de Deus a fazer grandes obras nesta terra. Aí ele diz, versículo 9: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, amado, você pode estar chegando a Roma nesta manhã, não porém como você imaginou. Você pode estar vivendo alguma coisa que Deus preparou e não era como você imaginava, mas eu quero dizer que os planos de Deus são mais perfeitos que os seus. O que Deus tem a fazer é melhor do que você imagina. Por isso Paulo diz, ora a quem? Ora a quem? Aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Todos os eventos de Atos eram o poder soberano de Deus agindo, e este poder que age, ele age em nós. É na tua vida que Deus vai agir soberanamente, amado. A grande questão é essa relação de pessoas naturais limitadas, que eu não consigo ver através dessa porta, e um Deus soberano e ilimitado que sabe de todas as coisas. Mas se você confia em Deus, mesmo que o barco de Malta se despedace, Deus vai fazer uma obra grande na tua vida. Então, se tiver que resumir a mensagem em uma frase, será uma frase dividida em 2 pontos. Ela diz assim, é a ideia central da mensagem: ninguém deu grande atenção à entrada de um prisioneiro judeu com escolta militar. Pois pela famosa Via Ápia, que era a principal via que chegava a Roma, por onde Paulo e os companheiros de viagem, no último percurso da viagem, caminharam cerca de 200 quilômetros, pela Via Ápia até chegar a Roma. Por aquela Via Ápia, já haviam passado generais, imperadores, comerciantes, poetas, filósofos. Isso não deram atenção por um prisioneiro judeu que chegava aqui com uma escolta. Porém, o que eles não sabiam é que aquele prisioneiro era um homem de Deus a serviço do Altíssimo. Diga aí um aleluia, por favor, amado. Aquele prisioneiro acorrentado, fraquinho, é a mesma coisa quando César, quando estava perante Jesus, diz: esse aí é Jesus? Se você já viu aquele filme, esse aí é Jesus? É o Senhor dos senhores, é o Rei de reis. Paulo era um homem de Deus a serviço do Altíssimo. E veja, segunda parte, ali segue pelas ruas de Roma alguém que, recompensado por Deus, influenciará de forma mais profunda e duradoura o mundo do que todos aqueles portadores de nomes famosos. Tenham sido generais, tenham sido comerciantes, tenham sido filósofos ou guerreiros, este prisioneiro judeu, desconsiderado e desdenhado na entrada, a famosa Via Ápia, se tornaria o homem mais influente do mundo depois de Jesus. E por certo é. Então, primeiro ponto, ninguém deu grande atenção à entrada deste prisioneiro judeu com escolta militar pela Via Ápia. Ali já haviam passado muitos portadores de nomes famosos, mas eles não sabiam que Paulo era um homem a serviço de Deus. Então, amados, muitos que foram recebidos em Roma com pompa, como triunfantes, homens coroados, na verdade eles foram, diz o historiador, a praga das suas gerações. Hoje nós temos algo bem semelhante. Nós cultuamos, exaltamos uma mulher que rebola o bumbum na televisão. Ela é a tal, é a representante brasileira. E por outro lado você tem grandes mulheres, grandes feitos, sejam engenheiras, sejam médicas, sejam arquitetas, sejam profissionais, sejam mulheres de grande valia, 30 seguidores no Instagram. E aquela que rebola para todo mundo ver, 1 milhão.
são ou não são os nossos valores? É ou não é o que a sociedade segue? Nossos aqui não, em Cristo, mas não é o que o mundo vive? Então, grandes homens ou personalidades que foram recebidos com coroas, na verdade foram as pragas. Enquanto Paulo, que chegou acorrentado como um pobre cativo, era um homem abençoador. Foi o maior abençoador de Roma, é o maior abençoador dessa história. Então, amado, o mundo jaz no maligno. Em primeiro lugar, entenda isso. O mundo jaz no maligno. Toda lágrima será enxuta quando, pastor? Quando Jesus voltar em glória. Então, se você está enfrentando questões, não é porque tacou pedra, não é na cruz, ou porque está errando, pastor, eu devo estar em pecado. Amado, calma. Você não pode entrar em parafuso. Calma. Está passando problemas, você está bem com Deus? Está servindo a Deus? Está seguindo o plano? Está vivendo em obediência? Você ama o Senhor Jesus? Quando porventura você comete um pecado, você fica lá perturbado. Isso é o caráter da bondade de Deus na tua vida. Deus não te deixa nem pecar em paz, porque se deixasse você não era filho. Não é verdade? Louvado seja o Senhor por isso. Então, amado, Deus é bom sobre a tua vida. Você é uma ovelha, estás passando um problema, Deus vai te levar além do que você imagina, amado. Eles lá não sabiam, e muitos não sabem, que você é um servo de Deus, a serviço do Altíssimo, homem e mulher de Deus, e Deus está fazendo uma obra na tua vida, amado. Louvado seja o Senhor. Então, amados, ouça, Paulo não era prisioneiro de César. Paulo não era prisioneiro de César, era prisioneiro de Cristo. Era um embaixador em cadeias. Quando Paulo diz, por exemplo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora está preparada a coroa da justiça. O tempo da minha partida é chegado. O tempo da sua partida era chegado, não porque Roma determinou, mas porque ele estava sendo oferecido como oferta para o Senhor. Oh, glória a Deus! Deus tem um plano, amado. Você crê nos planos de Deus? Você confia em Deus com a tua vida? Você é capaz de entregar a tua vida a Deus? Então Paulo era um prisioneiro de Cristo, estava em cadeias, mas essas algemas faziam parte dos planos de Deus. E Paulo sabia que essas circunstâncias iriam contribuir para o progresso do Evangelho. Então, na prisão de Roma, ele escreve 4 cartas, que são as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, vamos ver o que ele escreveu aos Filipenses durante a prisão de Roma. Olha lá, 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, vocês saibam de uma coisa, de que as coisas que me aconteceram têm antes o quê? Aleluia. Isso é simplesmente maravilhoso. Tem contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Oh, glórias ao Senhor, amado. Paulo está escrevendo a considerada carta mais alegre do Novo Testamento, a carta aos Filipenses. Este homem está em Roma, este homem chegou acorrentado, este homem chegou preso, não chegou como imaginava que chegaria lá em Roma, foi desdenhado porque lá já tinham passado muitos generais e filósofos grandes, estava lá preso com a guarda de um soldado. Entretanto, ele está escrevendo aos Filipenses dizendo: irmãos, fiquem sabendo de uma coisa, tudo isso está contribuindo para a pregação do Evangelho. Toda a guarda pretoriana já ouviu falar de Jesus, todos os soldados já sabem quem é o Senhor,
E outra coisa, lembra aqueles discípulos que tinham vergonha de falar de Jesus, estavam todos acanhados e tudo mais, sabe, todo mundo descansando, enquanto Paulo estava lá fazendo a hora. Agora que eu estou preso, viraram, de gatinhos, viraram verdadeiros leões do Senhor. Amado, que Deus possa transformar as nossas vidas em homens ousados, em homens corajosos, em pessoas que sabem em quem tem crido. Quando eu ver em ti, ou você ver em mim, uma cadeia, um problema, uma questão, amado, que isso nos dê estímulo a orarmos uns pelos outros, a dizer: irmãos, vamos lá, dá a mão aqui, vamos caminhar, vamos juntos, Deus está fazendo a sua obra, Deus seja louvado em todas as coisas. Então, amados, a prisão de Paulo levou a igreja a pregar com mais ousadia. Nos 2 anos de prisão, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, os membros da casa imperial. Não podendo visitar as igrejas, porque estava em prisão domiciliar, escreveu cartas. E estas cartas fazem parte da Bíblia Sagrada nesta manhã. Se Paulo não tivesse sido preso, talvez não tivéssemos essas cartas hoje. Mas como Deus pensou em você, e pensou em você, pensou em você e em mim, Ele falou: Paulinho, eu vou te deixar um tempinho na prisão, porque eu tenho muitos filhos que têm que ouvir a minha palavra, e vai ser na pena da sua caneta, vai ser à base das correntes, das algemas. Eu estou no controle, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então foi dessa prisão que Paulo orou, para ser libertado, e pediu oração. Então, amado, Deus é soberano, glória a Deus. Deus estava agindo, glória a Deus. Mas isso não impede Paulo de orar para ser liberto, porque Paulo é homem, Paulo é humano. Paulo não está vendo o que vai acontecer depois. Paulo achava que o tempo já estava próximo na época dele. Só Deus é soberano, amado. A grande questão é quando você ora a Deus, você confia que Deus vai fazer o melhor na tua vida, amado. Então isso nos mostra a importância e a responsabilidade que temos como comunidade de orarmos uns pelos outros. Paulo estava coberto de oração, assim como nós cobrimos-nos uns aos outros de oração. Ore por mim, eu oro por você, ore pelo irmão, o irmão ora por você. Amado, onde há oração, amado, onde há o esconderijo do Onipotente, o progresso do Evangelho vai acontecer, amado. O avivamento vai acontecer. Grandes avivamentos da história aconteceram depois de reuniões de oração. Por isso as reuniões de oração são tão vazias. Por isso as reuniões de oração não tem tanto quisto. Mas foi através da vida de oração e das orações da igreja que chuvas de avivamento aconteceram na história. Que o nosso ministério seja o ministério da palavra, da oração. E Deus vai derramar tantas chuvas de bênçãos que o louvor não vai sair dos teus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então note que anteriormente nós lemos a passagem onde Paulo diz, quando chamou os judeus na sua casa, ele diz: fui entregue nas mãos dos romanos. Há uma intertextualidade com as predições de Jesus acerca da sua própria prisão, quando ele disse que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos seus tosquiadores. Então a ideia por trás do texto grego, qual que é, pastor? É que não apenas os judeus, mas é Deus quem está por trás de tudo isso. Paulo não é prisioneiro de César, Paulo é servo de Cristo Jesus. Paulo não está ali pela trama dos judeus, Paulo está ali porque Jesus se colocou do lado dele e disse: coragem, porque assim como você pregou em Jerusalém, você também vai pregar em Roma. Aleluias! Como é bom saber que Deus está por trás de tudo, amado. Paulo parecia um fantoche nas mãos dos poderosos, Agripa, Félix e Festo. Paulo parecia um fantoche na mão dos aristocratas, saduceus, líderes do templo. Mas na verdade, quem era o diretor de tudo aquilo
era o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo foi enviado a César, Agripa disse para Festo: não tem acusação para mandar esse homem para lá. E pela lei romana, você não pode botar alguém diante do imperador se não tem acusação formal contra ele. Ou seja, amado, a força que estava levando Paulo para Roma não eram as leis romanas, era o propósito de Deus que ele pregasse em Roma. Toda a força que está conduzindo a tua vida, por mais que pareçam outras coisas, é a força de Deus sobre a tua vida, amado. É a força poderosa do Espírito Santo que está guiando todos esses eventos para a pregação do Evangelho. Oh, Deus maravilhoso! Deus é maravilhoso! Deus é maravilhoso. Atos 28, 11 a 15, diz a palavra do Senhor: ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema uma insígnia, uma inscrição pagã, Dióscoro, que eram os filhos gêmeos de Zeus. Ou seja, o barco que iria levar Paulo a Roma era um barco pagão, com um símbolo idólatra. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. De onde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma, pela Via Ápia. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a quem? A Deus. Sentiu-os mais animados. Então, amado, ouça isso. Enquanto o navio que levaria Paulo nesta viagem para Roma daria início, era um navio que tinha o emblema dos filhos de Zeus, era um navio que tinha um talismã de proteção, talvez um parecido com um pé de coelho, uma ferradura de cavalo, uma figa de não sei o quê, uma fronha amarrada, uma rosa ungida, uma águia benta, uma vassoura que varre o diabo, e tantas coisas pagãs que não tem nada a ver com Deus. Enquanto esse barco estava lá paradinho, num porto seguro, tranquilo, que eles não iam colocar esse barco no mar, o Deus que está por trás de tudo isso, no controle de todas as coisas, estava salvando Paulo, 276 marinheiros de uma violenta tempestade, de um naufrágio que foi dar em Malta. Ou seja, Deus disse assim: eu não preciso nem do navio para salvar os meus filhos, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle. E diga-se de passagem, se ninguém notou a chegada do prisioneiro Paulo pela Via Ápia de Roma, Deus enviou esse grupo de crentes romanos para dar ao apóstolo um grande presente. Diz que Paulo, quando viu, deu graças a Deus, e ele sentiu-se mais animado. Se ninguém lá em Roma notou que Paulo estava chegando, Deus notou. Deus falou: eu vou enviar um grupo de crentes aí, que eles vão vir de longe. E diz que Paulo foi encorajado, Paulo se sentiu animado. Você sabe o que era isso, amado? Era ânimo renovado para prosseguir a jornada. Era Deus falando: eu estou com você, filho. Eu estou enviando meus servos aí para estar com você. Diga glória a Deus por isso. Era Deus dizendo: Paulo, eu estou olhando tudo que está acontecendo na tua vida. Esse grupo de crentes está mostrando a importância da unidade dos cristãos ao redor do mundo, e como Deus abençoa a união dos irmãos. Amados, nossa igreja é uma comunidade de fé, mas nós amamos os nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos assembleianos, os nossos irmãos da Nova Vida, e tantas quantas outras igrejas possam existir, daqueles que amam a Deus e pregam o seu evangelho. Somos a família de Deus e estaremos todos juntos para toda a eternidade, glorificando o Senhor.
Como é bom viver em unidade, disse o Salmo 133, 1 e 3. Ah, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião e diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando Paulo estava naquela caminhada, e os outros marinheiros lá, todos idólatras, achando que alguma coisa lá do filho Zeus, Deus estava mostrando para Paulo e para os seus marinheiros que quem livra e salva não era a insígnia de Zeus, quem livra e salva é o Deus que livrou os marinheiros 276 de um naufrágio. Amado, quem vai livrar, vai salvar, vai fazer a obra é Deus. E para confirmar a bênção do Senhor do livramento, ele viu um grupo de crentes para animar Paulo. Diz: filho, você passou uma jornada difícil. Pois é, Deus te livrou, Deus estava vendo, e agora nós estamos aqui para confirmar. Você vai a Roma e Deus vai te dar a vitória para a glória do Senhor. É isso que Deus está fazendo na tua vida, mano. Às vezes é difícil pensar na providência de Deus quando tudo está acontecendo. Às vezes é difícil pensar nos cuidados providenciais de Deus, quando o barco está para lá, para cá, é tempestade, é o euroquilão, é o vento, é sei o quê. Mas, amados, se você está lendo a palavra de Deus e ela é sagrada e você crê nesta palavra, Deus está no controle da tua vida, amado. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Então, segue pelas ruas de Roma alguém que, recompensado por Deus, influenciará de forma mais profunda e duradoura o mundo do que todos aqueles portadores de nomes famosos. Atos capítulo 28, versículos 23 a 29, diz a palavra do Senhor: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Olha que a influência desse homem não era pouca não, hein? Tirou todos os principais líderes judeus de Roma para ir ouvi-lo na sua casa. A gente hoje em dia tem que correr para todo lado para tentar fazer um trabalho. Paulo ficava lá tranquilo, ia todo mundo lá ouvi-lo. Senhor, a unção de Paulo derramada sobre nós em nome de Jesus. Então diz que desde a manhã até a tarde eles fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los, olha a influência, a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis, não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Louvado seja Deus por isso. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, amado, veja que as ações do Espírito de Deus estão conduzindo todas as coisas, porque assim foi, não apenas aqui, mas em outras passagens de Atos. Às vezes que os judeus rejeitaram a palavra foi movida para os gentios, e os gentios a receberam. Graças a Deus que Deus tem um plano soberano. Se lá houve rejeição, é para que nós tivéssemos oportunidade de ouvir a palavra. Mas em isso tendo acontecido, não te glories tu, porque Deus também endurece aqui para que haja remanescente lá. Mas se você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, então nós somos membros da mesma família e somos salvos em Cristo Jesus. Agora, é importante dizer-se nesses minutos que depois de uma tragédia, normalmente as pessoas desistem de seus planos. É ou não é verdade? Você está lá lutando com a psicologia, explica
que quanto mais força você coloca numa questão, maior será a intensidade da força que virá contra. Então a pessoa estava lá com toda a intensidade numa questão e de repente tudo desmoronou. E de repente tudo foi por água abaixo. Você lembra no plano Collor, quando tiraram o dinheiro de todo mundo, um monte de gente se suicidou, perdeu a vida, acabou, porque não conseguiram lidar com a força contrária, as forças que jogam as pessoas para baixo. Então, normalmente, depois de uma tragédia, as pessoas desistem, as pessoas abrem mão. Mas, graças a Deus, não foi assim com Paulo. E em nome de Jesus não será assim com você, amado. Quando Paulo percebeu que Deus cumpriu a promessa dele e os 276 tripulantes do naufrágio de Malta foram salvos, a ilha foi curada e ainda o que era necessário foi posto no novo barco. Esse homem foi encorajado por Deus, esse homem foi levado para Roma. Paulo foi usado não apenas para a salvação e cura física das pessoas, mas para a salvação espiritual mediante o poder do Evangelho. Então ouça, ovelhinha amada, você que está presencialmente, você que está ouvindo esta manhã pela internet, todo cristão que persevera na busca do alvo estabelecido por Deus, será por Deus usado, será por Deus encorajado, e será por Deus recompensado na sua vida, amado. Paulo foi encorajado, recompensado e usado. Ele recebeu cuidados e hospitalidade na ilha de Malta, por aqueles que eram chamados bárbaros, porque não falavam a língua grega. Paulo recebeu livramento de morte do veneno da víbora. Paulo foi livre dos conceitos equivocados e rasos da frágil teologia maltese. Foi picado por cobra? É um assassino. Não morreu? É um Deus. Nossa, então Jesus estava crucificado, devia de ser o demônio. Para os malteses. Foi livre dos conceitos errados. Foi livre da teologia errada. Paulo foi instrumentalidade. Foi um instrumento, pois foi usado por Deus para curar diversos doentes. Aquele que deveria ter morrido por uma picada de uma cobra foi usado para curar outros doentes. E houve um grande avivamento naquela ilha. Recebeu suprimento, foi honrado com boa alimentação, cordialidade, hospitalidade, e tudo o que era necessário foi posto a bordo. Olha quanta recompensa e honra de Deus nos cuidados com o seu povo amado. Você está cuidando da obra de Deus? Deus vai cuidar da tua vida, amado. Aí também vemos a fidelidade de Deus, sempre fiel, pois foi providenciado um novo navio para que a viagem fosse completada e o testemunho fosse dado a Roma. Paulo, você vai a Roma. Mas tem naufrágio, vai a Roma. Mas tem a picada da cobra, vai a Roma. Mas tem problema, mas você vai, meu filho, porque eu estou dizendo que você vai, eu sou soberano. Confie em Deus, amado. Que aprendamos a conjugar essas coisas. Paulo foi recompensado com a comunhão dos santos, onde aquele baleado missionário sentiu-se animado e encorajado pelos irmãos que vieram de longe para vê-lo. Por isso Deus permitiu que ele ficasse uma semana em Malta. Aquela semana em Malta, a notícia correu todos aqueles quilômetros até chegar a Roma. E onde Paulo ia chegando, vinha chegando os irmãozinhos da graça. Os irmãozinhos, olha Paulo, vem cá meu amado, meu amigo, louvado seja o Senhor. Dá um abraço aqui. E diz quando Paulo viu o rosto dos seus irmãos em Cristo. E nem se sabe como esses cristãos aqui chegaram, porque não foi pelo ministério de Paulo. Paulo chegou lá e já tinha crente lá, já tinha igreja lá. Mas você vai chegar no lugar e já vai ter gente de Deus lá para a tua vida, mano. Paulo foi recompensado com a vitória, pois apesar de uma prisão domiciliar, era com liberdade que ele pregava a palavra de Deus. Paulo estava acorrentado, mas a palavra de Deus não pode ser detida. Versículos 30 e 31, para terminar a mensagem. Por 2 anos,
permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a quem? Ao Senhor Jesus. Ao Senhor. Isso aqui tem uma coisa aqui, amado. Porque Paulo estava lá e diante dele tinha um guarda pretoriano. Ele chega lá, guarda pretoriano, toc, toc. Sim. Olha, o Senhor é Jesus, hein? Mas não é César, não? Não, o Senhor é Jesus. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? Você está na tua caminhada ou jornada a Roma a serviço de quem? Você tem sido um cristão perseverante e fiel naquilo que Deus colocou como missão para a tua vida? Então eu preciso terminar essa mensagem com esta aplicação única. Ao ler as últimas palavras de Atos, capítulo 28, foram esse versículo que eu acabei de ler, nós queremos ver o que acontece a seguir. O que aconteceu com Paulo? Ele não apelou para César? Qual foi o julgamento de César? O que aconteceu com esse prisioneiro? O livro termina abruptamente. Sabe por quê, amado? Porque o livro de Atos pode ter terminado abruptamente, mas os atos do Espírito Santo não terminaram. O livro de Atos pode ter terminado abruptamente, mas o autor do livro e da obra que foi operada em Atos continua fervorosamente. Então Deus, através de Lucas, está mostrando que o verdadeiro protagonista de Atos não são os apóstolos. O verdadeiro protagonista de Atos é o Espírito Santo de Deus. E eu termino citando John Stott, que diz: os atos dos apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra de Deus através deles se espalhará até aos confins da terra. Paulo está preso, mas a palavra está desimpedidamente sendo pregada. Paulo chega a Roma como um pequeno prisioneiro, mas se torna o maior influenciador do Ocidente. Há naufrágio, mas há salvamento. Há perda de cargas, mas há recomposição de tudo que era necessário. A picada de cobra, mas ele é curado e cura a todos que estão naquela ilha. Quando chega na casa em Roma, preso, prega. Alguns judeus recebem a palavra, outros a rejeitam. O que acontece até hoje. Mas com isso, a palavra de Deus alcança os gentios. Assim, a missão que Jesus entregou a este missionário foi cumprida. E não só apenas a ele, mas agora, pelos atos do Espírito Santo, através dos seguidores de Jesus, nós vamos levar esta palavra até os confins da terra. Afinal, Roma era a capital do império, mas não era o confim da terra. Deus ainda tem muita gente para salvar. E você é o missionário? E você é o chamado por Deus? E no meio das ilhas de Malta, naufrágios e problemas, vais perseverar fiel? Pois Deus vai te conduzir, recompensar e usar, porque o plano dele é soberano e vai se cumprir. Que assim seja, assim diz o Senhor.